financeiro no mercado. Respire fundo. É isso mesmo, respire. O ar que você respira é agora uma mercadoria. Com o início da vigência do Protocolo de Quioto, os países ricos podem comprar ar puro das nações em desenvolvimento. Cada tonelada de carbono a menos jogada na atmosfera chega a valer $5. Nesta edição, você vai ver que o Brasil é um fornecedor em potencial da nova mercadoria e pode se tornar um dos maiores negociadores na venda de créditos de carbono para reduzir os gases poluentes. E vai ver também, queimadas e desmatamentos são responsáveis por mais de 70% das emissões brasileiras. Juridicamente o Brasil está isento, mas em termos morais, o Brasil tem uma grande responsabilidade. E os setores que podem lucrar na redução do aquecimento do planeta? Eu sou Silvia Fonseca de Brasília e o Bolso do Cidadão desta semana está começando agora. Não saia daí. O mercado de créditos de carbono começa a operar no país até o final deste ano, quando a Bolsa de Mercadorias e Futuros inaugura no Rio um pregão para negociações via internet. O Brasil foi pioneiro no MDL, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto. O MDL estabelece a implantação de projetos de desenvolvimento sustentável que ajudem a reduzir os gases do efeito estufa. Os sprays, geladeiras, depósitos de lixo, desmatamento e a queima de combustíveis fósseis pelas indústrias e carros liberam gases na atmosfera que aumentam o calor na Terra. Gases do efeito estufa que podem ser os responsáveis por mudanças climáticas que já começam a aparecer. Seca intensa, enchentes, furacões e maremotos. Esses efeitos, eles vão se fazer sentir de maneira diferenciada entre as nações. Por quê? Primeiro, em função da localização geográfica. Tem países que a sua localização vai ser propensa a maiores efeitos negativos. E segundo, porque em função da diferença de renda entre as nações, algumas nações vão poder se defender melhor do que as outras. O principal causador do efeito estufa é o gás carbônico. O nível de CO2 no mundo aumentou 30% desde a Revolução Industrial. Só os Estados Unidos emitem 45% do total dos gases. A Rússia, 13%, o Japão, 9% e a Alemanha, 6%. E é por isso que o Protocolo de Quioto estabeleceu meta de redução dos gases de estufa apenas para os países industrializados. Entre 2008 e 2012, esses países devem reduzir, em média, 5,2% o nível da emissão medida em 1990. Os países em desenvolvimento não têm metas, mas por proposta do Brasil, eles podem transformar investimentos em tecnologias novas que reduzam as emissões ou capturem gás carbônico em créditos de carbono e vendê-lo aos países industrializados. É o chamado mercado de carbono. Permitir que países ricos e as empresas desses países possam obter reduções de emissões a um custo menor, investindo nos países em desenvolvimento, e também, e principalmente, permitir que nos países hospedeiros, esses países que estão recebendo os projetos, ocorra o que se chama desenvolvimento sustentável. O mercado de carbono deve movimentar 13 bilhões de dólares em 2007. O Brasil pode ocupar uma grande faixa desse mercado, cerca de 10%. Até hoje, o único projeto no mundo aprovado pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo é o Nova Gerar, um aterro sanitário em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. É um projeto que capta metano de aterros sanitários e utiliza esse metano como combustível para a geração de energia. É um projeto muito interessante porque tem grande potencial de replicação no Brasil. Existem vários setores no Brasil passíveis de elegibilidade ao Protocolo de Quioto. A siderurgia é um deles, papel e celulose é outro deles, aterros sanitários de uma maneira geral, projetos de redução de metano ou de redução de carbono que possam de fato contribuir para o desenvolvimento sustentável. O deputado Mendes Sami criticou a lentidão do governo na seleção dos projetos. Nesses 2 últimos anos, o Brasil fez nada, não aprovou projeto nenhum.
Nós temos só 2 projetos de metano, não é nem de sequestro de carbono, são 2 aterros sanitários, Nova Gerardo e um outro, só quando nós poderíamos estar com inúmeros projetos na área de cogeração pela queima do bagaço. Nós poderíamos ter dezenas de projetos aprovados. O Brasil andou na velocidade certa. O governo tomou todas as providências que ele tinha que tomar. Cabe agora à iniciativa privada procurar tirar o melhor proveito possível dessa oportunidade de negócios que ela tem. Mesmo tendo essas pequenas iniciativas, se possa fazer um pool, né? Que às vezes pode não compensar. Então você pode fazer um pool, pode trabalhar em cooperativas, você pode trabalhar numa determinada região, uma bacia hidrográfica de municípios, num consórcio de municípios, de forma que você possa buscar esses recursos e eles possam chegar efetivamente a quem precisa. Outro caminho para captar recursos é o mercado brasileiro de redução de emissões, previsto para começar no final do ano. O mercado será operado pela Bolsa de Mercadorias e Futuros. Mas se por um lado o Brasil investe em combustível renovável como o etanol e o biodiesel e usa energia limpa como as hidrelétricas, por outro desmatou em 2003 quase 24 mil quilômetros quadrados da floresta amazônica. O desmatamento colocou o país de 90 a 94 entre os 5 maiores emissores de gases do efeito estufa. Nesse período, o Brasil foi responsável por 3% das emissões globais. Mais de 70% das emissões brasileiras são fruto do desmatamento e das queimadas. O governo lançou em 2003 o Programa de Controle do Desmatamento e acaba de enviar ao Congresso o projeto que regulamenta o uso sustentável das florestas. O governo Lula quer evitar ações de impacto pirotécnico que reduzam o desmatamento num primeiro momento, mas que não combatam, não modifiquem as causas do desmatamento. Como nós estamos mexendo com processos socioeconômicos, culturais, no sentido de revertê-los para a redução do desmatamento, a nossa expectativa é de ter um impacto significativo já neste ano e no próximo ano, mas de ter de fato um processo que vá reduzindo de forma consistente, permanente, até estabilizar nos patamares da legalidade, que são os patamares aceitos pelo governo. Os impactos positivos do Acordo Internacional para reduzir os gases que causam o aquecimento do planeta é o assunto da entrevista exclusiva com o embaixador Rubens Recupero, ex-diretor-geral da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento. Embaixador, é possível esperar impactos positivos do Protocolo de Kyoto no comércio e na economia mundial? Certamente. Não há dúvida que para corrigir o problema do aquecimento da atmosfera, a contribuição do protocolo é de certa forma pequena, porque as metas não são muito ambiciosas e esse é um problema de longo prazo. Mas em relação ao comércio, vai haver um benefício imediato, porque existe agora um quadro que permite vender possibilidade de poluir. E é aí que se criou um mercado novo, o mercado do que se chama os certificados de emissão de carbono. Nesse mercado o Brasil tem grandes possibilidades, porque o Brasil tem perspectivas imensas de economizar energia em relação aos processos atuais, e até agora nós utilizamos muito pouco disso. Por exemplo, o país que melhor utilizou na América Latina é a Costa Rica. O Brasil até agora só vendeu muito pouco na Bolsa de Chicago, por exemplo, e ele tem que se qualificar agora na Bolsa que os europeus estão criando. Portanto, as perspectivas são muito boas. Mas o protocolo não prevê multas nem punições para quem continuar poluindo e não cumprir as metas. É verdade que não há um sistema de sanções desse tipo, mas provavelmente a pressão internacional vai ser muito grande em relação aos que assumiram voluntariamente as metas, né? Eu não duvido, por exemplo, que os países europeus vão cumprir essas metas, porque para eles isso é fundamental devido à pressão da opinião pública, até mesmo dos partidos verdes, que contam muito nos parlamentos. Uma pena é que o maior poluidor, que é os Estados Unidos, resolveu não aprovar o protocolo. Aí sim é que há um buraco enorme, né? Mas o que é positivo
é que muitas grandes empresas americanas e muitos estados, como a Califórnia, os estados da Nova Inglaterra, resolveram se adiantar ao governo federal e estão mostrando uma consciência muito mais responsável do que o governo de Washington. Portanto, alguma coisa virá de positivo também dos Estados Unidos. Sai mais barato para os países ricos investirem no mercado de carbono no Brasil do que reduzirem as emissões? Depende do caso, depende sobretudo do setor de produção que se considera. Em alguns setores de produção, eliminar ou reduzir o potencial de poluição é muito difícil, porque já se melhorou mais ou menos até um nível onde a tecnologia atual permite. Isso é sobretudo o caso em todos esses setores que usam muito o carvão mineral como energia, né? Então aí a única solução é mesmo comprar de outros países. Isso ocorre na indústria de cimentos também, é uma indústria que é altamente poluidora e é difícil de controlar. E é positivo porque permite que países em desenvolvimento, que hoje em dia nem utilizam o potencial da economia, possam se qualificar. Como o Brasil pode se beneficiar desse mercado? Eu vou dar a você um exemplo interessante. Na África, quando se viaja de avião na costa ocidental, a costa atlântica da África, desde a Nigéria do Norte até a Angola, o Gabão no sul, há um verdadeiro círculo de fogo. Essas são fogueiras que representam a queima do gás, porque são grandes países produtores de petróleo que não utilizam o gás, queimam o gás poluindo a atmosfera. Se esses países utilizassem o gás para gerar energia elétrica, não só eles iam ter energia, porque eles não têm energia elétrica, você vê que é tudo escuro, menos aqueles pontos de luz, né? Eles não só teriam energia, como eles ganhariam crédito, que eles poderiam vender, porque eles deixaram de poluir a atmosfera. Esse é que é o mecanismo, é você deixar de poluir. O Brasil também poderia fazer isso, porque o Brasil tem alguns setores muito importantes aí relacionados ao álcool, né, por exemplo. Agora, é uma pena que o Brasil está comparecendo como vilão nessa história, porque devido a essa devastação irresponsável da Amazônia, que agora teve como resultado até o assassinato desta freira americana, o Brasil está se tornando já o 5º maior poluidor do planeta. Se o Brasil já é o 5º emissor de carbono, ele não deveria ter metas de redução? Quando se negociou o protocolo, esse princípio que se adotou de isentar os países em desenvolvimento era justo, porque não há dúvida que a maior responsabilidade pela situação que se criou no planeta, que é esse aquecimento do clima, vem dos países ricos, porque foram eles que, a partir da Revolução Industrial, poluíram, né, e acumularam esses gases. Então o raciocínio é que não seria justo que países que agora começam a sair da pobreza tivessem que dar a mesma contribuição que aqueles que são de fato os bandidos dessa história, né? Então, em princípio, isso é justo. E eu acho que sempre que se provar que o que você está contribuindo como poluição é ligado ao desenvolvimento econômico e social, teria que ter um tratamento especial. Mas no nosso caso, infelizmente, não é essa a situação. Nós estamos poluindo não porque nós estamos desenvolvendo, mas porque nós estamos destruindo irresponsavelmente a mata amazônica. E aí não temos essa desculpa. Teoricamente, sim, juridicamente o Brasil está isento. Mas em termos morais, o Brasil tem uma grande responsabilidade, porque ele está não só contribuindo para o agravamento da situação em matéria climática para o planeta, mas ele está destruindo um recurso da própria geração futura brasileira, que é a biodiversidade da Amazônia. Câmara vai regulamentar mercado de carbono. No bloco a seguir.